Olá, queridos irmãos, graça e paz, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu resolvi abrir esse espaço aqui no canal para tratarmos sobre algumas questões importantes, polêmicas, curiosidades, tirar algumas dúvidas, tratar de alguns textos de difícil interpretação das Escrituras e, como você viu no título deste vídeo, falar sobre alguns temas até mesmo polêmicos atualmente. Hoje nós vamos tratar sobre a unção com óleo e eu tenho algumas perguntas para você. Será que você já pediu o líder da sua igreja para ungir seu carro, sua moto, ungir sua certidão de casamento, ungir sua roupa, ungir sua casa, alguma coisa do tipo? Será que naquele culto, naquela campanha, naquele culto temático, naquele ato profético, naquela consagração na igreja que você frequenta, formou-se ali o círculo de fogo, o corredor do sal, o corredor de fogo, e você recebeu a unção? Se a resposta for sim, eu tenho outra pergunta para você. Será que isso está correto biblicamente? Será que essa prática foi ordenada por Cristo e pelos apóstolos? Primeiro, nós precisamos entender que essa expressão óleo ungido não se encontra nas Escrituras. Foi uma expressão inventada no decorrer dos séculos por aquelas pessoas que acreditavam justamente que o óleo ungido ele tinha essa propriedade espiritual, sobrenatural, de cura, de milagre, de algum tipo de acometimento espiritual. E ele teve a sua ascensão, essa expressão óleo ungido, assim também como o uso do óleo ungido, ele teve o seu uso mais frequente após a ascensão do pentecostalismo e principalmente depois da terceira onda, onde nós vamos ver com maior frequência campanhas, oferta de sacrifício, quebra de maldição, reivindicação de bênção e até mesmo vendas e uso constante de objetos ungidos. Por essa razão você vai ver em muitas igrejas neopentecostais pessoas ungindo carro, pessoas ungindo casa, pessoas ungindo moto, pessoas ungindo roupas, porque eles acreditam nessa propriedade sobrenatural e espiritual que possui o tal óleo ungido. Mas a grande pergunta ainda circula: isso foi ordenado por Cristo? Para a gente entender essa questão, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento e entender qual era o tipo, qual era o uso do óleo de unção lá no Antigo Testamento. Primeiro, ele era usado para consagrar os objetos do templo, certo? Ou seja, a palavra consagrar significa separar para o Senhor. Então, quando você ungiu o candelabro, a mesa dos pães asmos, ungiu o incensário, as cortinas ou qualquer tipo de objeto, era um sinal de que aquilo não pertencia a mais ninguém senão ao Senhor e exclusivamente para o culto ao Senhor. Certo? Então você não via ninguém pedindo: olha, unja aqui meu camelo, unja aqui a minha túnica, unja aqui a minha tenda, unja as minhas sandálias, etc. Porque o próprio povo de Israel entendia perfeitamente qual a finalidade do uso do óleo da unção. E quanto à unção de pessoas, será que eram todas as pessoas que eram ungidas? Ou melhor, dizendo também, reforçando a pergunta, será que era qualquer pessoa que podia ungir? Não. Primeiro, somente pessoas designadas por Deus poderia realizar a unção e somente também pessoas escolhidas por Deus poderia receber a unção. No caso, reis e sacerdotes. Você não via, por exemplo, quando Saul foi ungido rei, todos os seus amigos, os seus parentes sendo ungidos. Você não vê acontecendo a mesma coisa com Davi. Então essa ideia de que todas as pessoas podem ungir e que todas as pessoas devem ser ungidas, ela também não está correta biblicamente, porque você não vê isso acontecendo nem no Antigo nem no Novo Testamento. Aqui em Marcos capítulo 6, versículo 13, diz assim: e eles expulsavam muitos demônios e ungiam os enfermos e estes eram curados. Aí algumas pessoas podem dizer: olha, está vendo aí a referência de que os apóstolos eles observaram a unção com óleo. Aqui em Tiago, vamos com calma, aqui em Tiago capítulo 5, versículo 14 diz: entre vocês está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Nós aprendemos algumas questões importantes aqui. Quando essa unção com óleo era aplicada nos tempos bíblicos, ela não fazia diferença de enfermidade para enfermidade, ou seja, não dependia do grau
de doença e enfermidade para uma pessoa ser ou não, receber ou não a unção com óleo. Podia ser qualquer pessoa que possuísse alguma doença que necessitasse da unção com óleo. Assim também como qualquer pessoa, de acordo com Tiago capítulo 5, que estivesse enferma a ponto de estar acamada, dependente e impossibilitada de realizar qualquer coisa por si própria. Então algumas pessoas podem dizer, mas de qualquer forma, estes versículos estão ordenando a unção com óleo. Mas lembra-se que nós falamos lá do Antigo Testamento que não era qualquer pessoa que podia realizar a unção com óleo ou qualquer pessoa que podia receber a unção com óleo. Aqui em Marcos capítulo 6, versículo 13, nós vemos que são os apóstolos que exerciam essa unção com óleo. Em Tiago capítulo 5, versos 14 e 15, nós vemos que são os presbíteros, os líderes da igreja que exercem essa função com óleo. Então, o ato de você carregar aquele potinho, o frasco de óleo para sua casa, ou qualquer objeto ungido, sabonete ungido, rosa ungida, lenço ungido, sandália ungida, vassoura ungida para a sua casa, as escrituras chamam isso de farmaquia, ou seja, feitiçaria, e é completamente condenado pelo Senhor Deus nas escrituras. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai encontrar perfeitamente uma repreensão clara e advertência do Senhor no que diz respeito a essas práticas. Aí de repente você pode estar pensando, tá ok, eu entendi perfeitamente que o uso do óleo da unção não precisa ser aplicado atualmente, mas por que então em Marcos e em Tiago menciona a igreja usando o óleo ungido? Ali a resposta é muito fácil, porque os apóstolos entendiam perfeitamente que o óleo de unção ele não possuía qualquer propriedade espiritual ou sobrenatural de cura. Muito pelo contrário, o óleo ungido ou óleo de unção mencionado nas escrituras não é nada mais nada menos do que um medicamento, do que um simples remédio. Então a expressão eles ungiam os enfermos é simplesmente eles aplicavam um medicamento, eles davam um remédio à pessoa enferma e logo em seguida orava para que o Senhor pudesse curar o enfermo. Tanto que aqui em Tiago capítulo 5, verso 15 diz, olha, que não é o óleo da unção, que não é a unção feita que cura o enfermo, mas sim a oração feita com fé curará o enfermo e o Senhor o levantará. Logo, esse misticismo, esse jargão de usar o óleo ungido nos objetos e nas pessoas, e qualquer pessoa ungir, qualquer pessoa ser ungida, ela não é bíblica. Outro ponto importante que nós precisamos observar, aquela unção lá do Antigo Testamento, ela era apenas um flash, nada mais nada menos do que uma sombra da verdadeira unção dada por Deus através do seu Espírito Santo sobre a igreja. O próprio Cristo Jesus, sendo cabeça da igreja, também foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério terreno. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando ele entra na sinagoga e recebe o pergaminho do profeta Isaías, ele abre no trecho que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Então Cristo Jesus foi o grande pioneiro desta nova unção divina dada por Deus por meio do seu Espírito Santo, desse ministério da graça, não simplesmente com óleo feito por ervas e feito por raízes, como era lá no Antigo Testamento. Em Atos capítulo 10, versículo 38 diz, olha o 37, sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então você pode ver que para Jesus, ou até mesmo para os apóstolos curarem os enfermos, eles não precisavam usar o óleo de unção lá do Antigo Testamento, porque eles já estavam ungidos com o verdadeiro óleo, a saber, o Espírito Santo. O apóstolo João fala sobre essa mesma questão lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 20, e diz assim: mas vós tem uma unção que procede do Santo, está falando do Espírito Santo, e todos vocês têm conhecimento. Lá no versículo 27 diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam de que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele
os ensinou. Então é impossível alguém ser separado de Deus quando é ungido pelo Espírito Santo, porque a unção do Espírito Santo é o selo do Espírito sobre a vida do crente. Olha o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 20 e 21. 21 e 22, aliás. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Olha, é Deus, o Pai, que faz com que a igreja fique firme, permaneça em Cristo, o Filho. Como? Ele nos ungiu. Como é que ele nos ungiu? Nos selou como sua propriedade, e pôs em nós o seu Espírito, em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então a forma de unção bíblica não é você usar o frasco de óleo ungido, ou você ir em qualquer campanha do derramamento do óleo, ou você usar os objetos ungidos com óleo de gileade, o óleo do bálsamo, a aloés, a mirra, a canela, ou qualquer tipo de erva ou especiaria. Mas sim tem a verdadeira unção, que é o Espírito Santo. Para a gente finalizar e entender melhor essa questão do uso do óleo da unção em questões de propriedades medicinais, aqui em Marcos capítulo 16, versículo 1 diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias. Compraram o quê? Especiarias, certo? Para quê? Para ungir o corpo de Jesus. Essas especiarias aqui eram especiarias aromáticas, perfumes, para cuidar do corpo de Cristo. Isso era basicamente a unção. Tudo isso tinha uma propriedade medicinal em cuidar e zelar do corpo. Pois bem, amados irmãos, ficamos por aqui. Eu realmente espero que você tenha sido edificado e aprendido muito com este vídeo, onde vimos que não precisamos carregar frascos de óleo ungido, ou até mesmo como se um óleo fosse mais especial do que o outro e sair ungindo as pessoas, recebendo unções ou ungindo objetos pessoais, como se houvesse alguma propriedade espiritual, alguma autoridade sobrenatural nessa prática, visto que nós temos o próprio Espírito de Deus que nos ungiu. Ficamos por aqui, até o próximo tema. Deus te abençoe, graça e paz.